fato sobre Tomás de Aquino. Há alguns anos eu até citei esse fato aqui. Tomás de Aquino, ele era um frade italiano do século III. Ele foi um grande teólogo, um filósofo, e ele foi visitar o Papa Inocêncio III certa vez. E o Papa, quando Tomás de Aquino entra nas dependências, o Papa começa a mostrar para ele todas as riquezas, toda a conquista de ouro e prata, enfim, tudo aquilo que a Igreja Apostólica havia conquistado. E ele faz uma referência ao que a Bíblia fala em Atos capítulo 3, quando João e Pedro vão ao templo orar, eles estão na porta do templo, a Formosa, chamada Formosa, e tem na porta do templo um coxo. Amém? Essa mensagem, essa passagem. E aí, naquele momento, a Bíblia fala que Pedro olha para o coxo, Pedro olha para o coxo e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é o que eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E esse Papa, fazendo uma menção sobre esse texto, ele vira-se para Tomás de Aquino e fala: a igreja hoje não pode mais dizer que não tem prata e nem ouro. E Tomás de Aquino, de bate-pronto, responde: mas a igreja também não pode mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Houve uma troca de valores, uma troca de princípios ali. A igreja tinha dinheiro, ela tinha prata, muita prata, ela tinha muito ouro, mas ela não tinha o poder que vem dos céus. Ela não tinha o Espírito Santo, porque era uma igreja corrompida, era uma igreja que não buscava Deus, era uma igreja que desejava tantas outras coisas, mas não desejava o principal. Muitas vezes nós vamos para a igreja desejando tanta coisa, mas tanta coisa. Vamos lá para a igreja, vamos colocar os pés da cruz, os nossos problemas. Amém. Eu entendo isso, temos que colocar. Paulo fala aí, antes que as nossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor, através de oração, súplicas e ação de graça. Amém. Só que nós estamos perdendo um princípio muito importante da igreja. Nós estamos sendo ensinados, as igrejas, os líderes, os pastores, eles estão buscando pessoas por aquilo que as pessoas querem. Não é anunciado o evangelho, não é falado da crucificação, não é falado da morte da cruz, não é falado do porquê nós estamos aqui. É falado o seguinte: olha, eu posso resolver os seus problemas, venha para a igreja. Há 2, 3 dias atrás, eu estava lá em casa trabalhando, fazendo umas coisas, e passava um carro de som que me irritava, porque ele passava constantemente falando a mesma coisa. Subia e descia, subia e descia. Vontade de abrir a janela e falar: meu amigo, não faz isso com a igreja. Porque eles falavam assim: olha, venha para a nossa igreja. Até aí tudo bem. Venha para a nossa igreja. Talvez um jeito evangelístico. Se você tem problemas na justiça, se você tem problemas de saúde, se você tem isso, se você precisa disso, se o problema é no casamento, se o problema é disso, venha para a nossa igreja. E nós resolveremos o seu problema. Irmãos, estão vendendo um evangelho. Estão vendendo aquele papo que me incomoda muito. E quando eu ouço alguns amigos, alguns irmãos falando: Jesus Cristo é como se fosse um produto e nós temos que vendê-lo. Nós não vendemos. O povo de Deus não foi chamado para vender Jesus Cristo. Não, pastor, o senhor entendeu errado, é vender ideia. Nós não vendemos ideia. Nós anunciamos as boas novas, é diferente. Porque quando eu vendo algo, irmãos, eu fui vendedor por mais de 10 anos. E eu era um bom vendedor, modéstia à parte. Eu ganhei muito prêmio com venda. Mas quando eu vendo alguma coisa, eu tenho poder de persuasão, de convencimento. Sou eu que faço isso. Eu vou mostrar o meu produto. Olha aqui, esse é meu produto, ele faz isso, ele funciona dessa forma, ele gira aqui. Esse é o produto.
Certa vez eu fiz uma entrevista e o cara me deu uma caneta Bic, falou, me vende essa caneta Bic. Ele arrancou a carga da caneta Bic e me deu o tubinho da caneta Bic. E falou assim, me vende essa caneta. Eu achei muito engraçado, mas eu vendi assim, fiz uma proposta de venda para ele daquilo, e inventei um monte de coisa fictícia também, mas, resumindo, nós não vendemos Cristo, nós anunciamos. Porque quando se trata de venda, é o vendedor que convence. Amém? Quando se trata de anunciar o Evangelho, é o Espírito Santo que convence. Dá para entender isso? É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. A graça de Deus bate ali e fala, entendi o que o que aconteceu na cruz, entendi porque aquilo tudo aconteceu. Dá para entender? Nós vamos para a igreja com um sentido. Deus. O que eu quero? Deus. Buscar quem? Deus. Me encher do quê? De Deus. Mas e os meus problemas? Os meus problemas são a consequência, são o que vem depois. Porque o que a Bíblia nos ensina? Buscar em primeiro lugar? E a sua? E as demais coisas serão? Existe uma diferença, uma condição de princípios que tem que ser levado em conta. Você não está aqui hoje para que o pastor ore para resolver o seu problema. Você tem que entrar por essa porta e sair por ela pensando a seguinte situação: vim para me encher de Deus, volto para casa mais cheio de Deus. E os meus problemas? Coloquei todos nos pés do Senhor e eu vou continuar adorando, vou continuar buscando e as coisas vão acontecer como tem que acontecer, porque Cristo é soberano.